E aí, seus capitalistas malvadões, hoje nós vamos falar aí da possibilidade da volta da hiperinflação. A gente vai comentar algumas notícias sobre política, né? Porque como a gente já falou nos últimos vídeos, os acontecimentos políticos fazem parte de um ciclo de correção que a gente pode ver, né? Daqueles 3 ciclos que a gente comentou, que seriam o vírus que estoura a bolha, a questão econômica, né? Da paralisação, e aí uma questão política, né? Então, vamos começar aqui olhando a capa da UOL, né, pessoal? Olha só. Após novas indiretas, Mandetta cobra fala única de Bolsonaro sobre a crise. Então, o Bolsonaro, né, uma hora ele fala que tem que tomar cuidado, né? Mas, na maioria das vezes, ele fala que o vírus é uma gripezinha e tal. Isso causa um desconforto, né? Entre governadores ali, com o próprio Mandetta, que é o ministro da Saúde. Então, fica nesse lenga-lenga. E aqui, ó, isso é importante para nós aqui que falamos de economia. PIB brasileiro deve cair 5% em 2020 com coronavírus, diz Banco Mundial, né? Então, a gente consegue se basear e ter muita ideia dos fundamentos econômicos só com as notícias políticas, né? A gente consegue medir a temperatura de como está esse cenário. E aí, falando em político, né? São os causadores, então, dessa crise por conta do keynesianismo, que são aquelas alavancas do afrouxamento monetário. Olha só o que o Meirelles, né, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, falou. Meirelles defende imprimir dinheiro contra a crise do vírus. Risco nenhum de inflação. Eita, Meirelles! É claro que no curto prazo essas medidas aí políticas de expansão econômica sempre funcionam, mas depois vem a consequência, porque quando você aumenta a oferta monetária e não aumenta a produção, você tem inflação, porque você tem mais oferta, né, de dinheiro, então as pessoas começam a comprar mais, aumenta a demanda, quando aumenta a demanda, aumenta o preço. Num primeiro momento na crise, as pessoas não estão comprando tanto, então a gente pode ter até uma deflação na crise, mesmo com a expansão econômica, mas quando as pessoas voltam a comprar, aí os preços sobem e a gente tem a inflação. Então, uma maluquice, né? Alguém ainda no século XXI defender a impressão de dinheiro, porque isso desvaloriza a moeda e quando desvaloriza a moeda, você perde o poder de compra e a gente já vai falar sobre essa questão do poder de compra lá mais pra frente, pessoal. Então vamos aqui para a economia americana, que é a economia que puxa o mundo, a maior economia do mundo, né? Então olha só o índice de desemprego lá, né? A solicitação de seguro-desemprego, na verdade, nos Estados Unidos, então passou de 6 milhões já de solicitações, esse gráfico é inacreditável, colocou ali a crise de 2008 no chinelo, né? A gente parece mesmo uma marolinha comparado com essa explosão que teve aí por conta das paralisações nas últimas semanas. A gente vai dar uma espiada também no PMI, que é mais um indicador importante, quando essa pontuação ela está acima de 50, quer dizer que a economia está legal, está saudável, e quando ela está abaixo de 50, indica, né, a possibilidade de uma recessão. E olha só, a gente está com 48,5 pontos abaixo da projeção que era de 49,2 para abril. Então indica aí fortemente que a gente pode ter uma recessão, os fundamentos não estão legais, está acontecendo uma queda do consumo, né? Grande parte por conta das paralisações, agora o aumento do desemprego. Então existem muitas consequências que ainda estão por vir, que fazem parte daquelas ondas que a gente mencionou. E agora a gente vai falar do que eu acredito que é realmente o causador do estouro dessa bolha, né? É o que causou essa bolha e agora o vírus veio para estourar, mas se não fosse o vírus ia estourar de qualquer maneira, porque é uma expansão monetária gigantesca, como a gente nunca viu na história, que vem acontecendo desde 2008. E é claro, né, vamos bater aqui de novo, a gente já fala há meses sobre isso, mas o Fed vem desde setembro de 2009 injetando liquidez nos bancos. Quer dizer que já em 2009 já tinha alguma fruta podre no sistema bancário americano. Eu vou ficar batendo nisso porque é muito importante. Então não é apenas um vírus, tem os fundamentos econômicos que a gente vai falar agora, tá, pessoal? Então vamos lá? Olha só a expansão monetária americana. A gente vê então ali em 2008, na crise do subprime, essas listras cinzinhas indicam, né, o período de alguma recessão. E a gente vê então lá
na crise de 2008, após a crise do subprime, a explosão da base econômica, ou seja, do dinheiro circulando na economia. Então a impressora comeu solta, o Fed comprou título podre dos bancos, aquelas hipotecas subprime, jogaram a sujeira toda para baixo do tapete, e a ideia deles era ir limpando, né, essa sujeira com o passar dos anos. Só que, como a gente vai ver daqui a pouco, eles não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram se livrar desse lixaredo todo. Então eles continuam com o lixo podre embaixo do tapete, estão comprando mais lixo agora, e até onde vai essa bolha, né? Até onde eles vão conseguir segurar essa bomba, aumentando cada vez mais a bola de neve. Então, tá aqui os causadores dessa expansão monetária, os quantitative easing. Aqui a gente vê quantitative easing 1, ali, expandindo a bolsa, né? Então no final de 2008, ali na crise de 2008, eles começam o quantitative easing, ele causa uma expansão, né? Então a bolsa sobe, aí termina o quantitative easing 1, a bolsa cai, aí começa o 2, a bolsa sobe, termina o 2, a bolsa cai, e assim vai, né? Então, indicando que a economia ela está crescendo com base em dinheiro injetado por esses quantitative easing, ou seja, é um crescimento artificial. E aqui, olha o tamanho desses quantitative easing, né? Quantitative easing 1, 1,7 trilhão, o 2, 600 bilhões, o 3, 1,6 trilhões de dólares, e agora o quarto, por conta do vírus. Ele, na última semana ali de março, eles anunciaram aquelas pauladas lá de trilhões, o Fed imprimiu aproximadamente 970 mil dólares a cada segundo, então na última semana ali de março. Então, para vocês verem o tamanho desse novo quantitative easing, o quantitative easing 4, que está rolando agora por conta do vírus. E daqui a pouco a gente vai ver as consequências desse quantitative easing aí desde 2008. Vocês já viram o tamanho da bolha, né, o tamanho da expansão monetária que isso causou, o que desvaloriza o dólar, e a consequência está aí na tela. Os bancos centrais do mundo todo que têm reservas de dólar com os títulos da dívida americana, né, os treasuries, os bancos centrais do mundo todo eles estão queimando esses títulos, eles estão vendendo esses títulos, e aí o Fed teve que tomar uma medida para acalmar os mercados, injetou aí trilhões na economia para dar uma acalmada então nesses mercados aí que estavam vendendo esses títulos, porque a galera não está mais acreditando nessa dívida. Então são títulos basicamente dos tesouros e títulos lastreados em hipotecas, e os caras estão liquidando cash king nesse momento, né? Todo mundo corre pro cash, pro dólar. O dólar ainda é a moeda mais forte do mundo, mas vem se desvalorizando. E aí a gente vê então um negócio diferente, porque sempre quando ocorre esses momentos tem aquele flight for quality, né? A corrida por qualidade, que é uma doideira, né? Porque a galera corre para as dívidas, para os títulos de dívida americano. Então existe uma corrida por esses títulos para buscar segurança, e acontece que nessa crise aparentemente as pessoas não estão muito confortáveis para correr para esses títulos de dívida americana, né? Eles estão preferindo cash mesmo, eles não querem comprar títulos do Tesouro, né? Como aqui a gente tem o Tesouro Selic, né? Vamos colocar assim. Então, basicamente, os bancos centrais começaram a vender essas dívidas, provavelmente acendeu alguma luz vermelha nos bancos centrais, indicando, né, que talvez não seja uma boa opção mesmo comprar dívida americana, porque a dívida americana só está crescendo e o dólar só está perdendo valor, porque a impressora está a todo vapor, né, por conta desses quantitative easing. Mas, Gabriel, por que a economia americana não teve inflação se injetaram todo esse dinheiro, né? Por que os produtos não tiveram inflação, a economia real não teve inflação? Eu te respondo. Porque esse dinheiro foi para o mercado de capitais. Esses quantitative easing foram para a compra de títulos podres, para a compra de títulos do Tesouro, para a liquidez nos bancos. Então, eles foram para o mercado financeiro. E a gente não teve uma bolha no mercado financeiro? A gente não teve uma inflação no mercado financeiro, dos preços dos ativos, nas bolsas e tudo mais, os títulos subindo? Então, foi para lá que foi o dinheiro. Por isso que a gente viu essa expansão, esse crescimento da bolsa nos últimos anos aí gigantesco, porque é dinheiro sendo injetado na veia.
E é claro que vai subir, é claro que vai ter essa expansão. Só que uma hora a conta chega, né? Talvez a conta esteja chegando e o Fed tá com a impressora a 1000 para tentar segurar o estouro dessa bolha e cada vez mais aumentando a bola de neve, aumentando a dívida, e a galera tá começando a ficar com um alerta, né? Tipo, opa, isso aí vai começar a ficar insustentável. E aí a gente pode ver uma reviravolta no mercado como a gente nunca viu. E cabe a nós estarmos preparados para esse momento. A gente não sabe quando vai ser. Ninguém tem bola de cristal e a gente não tem informações privilegiadas de lá de dentro da Casa Branca, do Fed ou mesmo dos bancos, né? A gente não tem essas informações. Então o que nós investidores temos que fazer é ter uma carteira antifrágil, é ter uma carteira com uma diversificação para você ganhar dinheiro na crise, né? Para você ter um seguro de carteira, para você não perder, aliás, dinheiro na crise. A ideia de uma carteira antifrágil é você conseguir aproveitar os bull markets, né, com a valorização dos ativos, mas também se proteger quando ocorre a queda desses ativos. E quando ocorre uma inflação também. Porque quando ocorre uma inflação, o dinheiro desvaloriza. E quando o dinheiro desvaloriza, você perde poder de compra. É o imposto mais tenebroso que existe. Porque não tem como você fugir. A inflação, ela pega todo mundo que está posicionado naquela moeda que vai se desvalorizar. E com certeza o real ele vai ser atingido por essa crise. O Brasil ele não é uma ilha. Se começa a feder nos Estados Unidos, fede no mundo todo. E os mercados emergentes são os primeiros a serem afetados. Porque tem o flight for quality. Então o investidor internacional, ele tira por primeiro o dinheiro dos mercados emergentes como o Brasil. Então nessa corrida que o real desvaloriza, e é aí que a gente tem que estar posicionado em ativos de proteção, que eu mostro na minha carteira antifrágil, o link está aqui na descrição para quem quiser acessar, ver aonde eu invisto. É claro que não é recomendação de investimento, mas eu abro o jogo e faço um skin the game, mostro eu comprando os ativos, eu abri todo o jogo para vocês. Quem quiser ver onde eu estou investindo, até a gente começou a se posicionar em puts, opções de puts novamente, porque eu acredito que a gente vai ter uma segunda onda de quedas nas bolsas, então a gente consegue se proteger, inclusive foi com as opções que eu consegui lá transformar R$50 em mais de R$1.000. Se você quiser ver isso, entra lá no meu Instagram, lá nos destaques eu postei lá as notas de corretagem e tudo mais, e a galera da carteira antifrágil, né, que o link está aqui na descrição para o Apoia-se, a galera da carteira antifrágil eu também mostrei essas notas de corretagem lá, mostrando a minha estratégia de opções e mostro sempre onde me posiciono. Vamos voltar para o vídeo aqui, pessoal, um recadinho só para quem quer aproveitar as oportunidades aí. Vale lembrar que a gente está se posicionando desde o ano passado, então a gente já conseguiu uma boa valorização em alguns ativos, mas olha esse gráfico aqui, pessoal. Aqui a gente tem o Fed Balance Sheet e também tem o Gold, né, que é o ouro. E aqui, pessoal, olha a expansão monetária, né? Olha a expansão de ativos da carteira do Fed, a quantidade que vem crescendo desde 2008, e olha o ouro. Né? Então existe uma relação entre os ativos com o aumento da expansão monetária, da liquidez. Então olha só a explosão que o ouro teve depois da crise do subprime. Justamente coincidindo com a expansão monetária. Então com mais dinheiro na economia, o dólar se desvaloriza e ativos de proteção se valorizam. E aí cabe nós a nos posicionar da maneira correta, diversificando e protegendo a nossa carteira, distribuindo esses ativos, né? Não dá para comprar 100% de um ativo. O ideal é a gente diversificar para se proteger e também aproveitar essas ondas dos ciclos econômicos, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Essa expansão com certeza vai ter consequências, tá? Uma hora a conta chega, não existe almoço grátis, então todo esse dinheiro que o governo vem injetando, tanto nos mercados de capitais, quanto agora esses Corona Vouchers, né? Não vamos entrar na questão social, ou se deve ou não deve ser feito, mas a gente está falando da questão econômica, isso vai refletir na valorização ou desvalorização desses papéis coloridos, que a gente chama de moeda fiduciária, que não tem lastro. Depois do acordo de Bretton Woods, o lastro em ouro ele foi extinto, então hoje a gente tem um lastro em confiança dos bancos centrais que imprimem dinheiro a rodo aí, desvalorizando e fazendo com que você perca poder de compra. Então é isso que faz alguns ativos inflarem, é isso que cria bolhas, certo? E uma hora você tem que expurgar os excessos.
E é aí que no livre mercado a gente acredita que o mercado deveria corrigir e buscar o preço ideal. Só que os governos não deixam, os bancos centrais não deixam. Eles querem um crescimento eterno. Então eles querem que a bolsa e todos os ativos, a economia real, ela sempre cresça infinitamente. E aí eles vão inflando cada vez mais e mais e mais. E eles têm duas alavancas. A alavanca onde abaixa o juro, que já está zero. Então, olha o valor do dinheiro é zero, né? Então eles pegam a alavanca, que é aquela ideia do keynesianismo, que o Estado Supremo ele tem que afrouxar e apertar a base monetária, né, a economia. Então, tem a alavanca onde corta juro e enfraquece a moeda, e tem a alavanca onde aumenta juro, mas você quebra empresas que estão viciadas em crédito barato. Exemplo, as empresas que a gente cita há meses como exemplo aqui no canal, WeWorks, Netflix, Uber, são empresas que sobrevivem com base em IPOs, com base em juro barato, certo? E a partir do momento que você aumenta o juro, usa a alavanquinha do keynesianismo, né? Aumenta o juro para apertar o monetário, você quebra essas empresas porque elas não conseguem pagar o juro. Então você fica numa sinuca de bico, né? Não tem mais para onde você baixar o juro, só se você deixar negativo, você desvaloriza a moeda, e as consequências a gente vai ver nos próximos meses. E aí, pessoal, a gente tem que estar preparado e se proteger para isso, tá? Eu acredito que a gente ainda não viu o fim dessa crise, eu não consigo ver fundamentos, né? Tanto é que eu sempre estou trazendo aqui os fundamentos para vocês, trago notícias, trago indicadores, e eu não consigo ver o fim dessa crise, certo? A gente ainda vê a quarentena, a gente ainda vê o comércio fechado, agora aqui no Brasil, né, ele começa a abrir lentamente, mas tem um número de desempregados aumentando, o endividamento dos empresários, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, é alto, né? Então os empresários, eles sobrevivem com base em endividamento, alguns não estão mais conseguindo pagar as parcelas, vão ter que refinanciar, vão ter que pegar empréstimo para pagar o empréstimo, então a bola de neve da dívida do crédito só aumenta, que é a bolha que eu acredito que está por vir, que é a bolha de todas as bolhas. É a bolha de tudo, é a bolha do crédito. Onde tudo foi inflado, o que é bom no curto prazo, mas uma hora a conta chega, pessoal. E é aí que o bicho vai pegar e a gente pode ver o fim do padrão dólar, quem sabe. Então, cabe a nós estarmos preparados, nos posicionar em ativos de reserva de valor, pessoal, e sempre aproveitar as oportunidades que a crise nos traz. Crise é oportunidade, então fica no meio de todas essas informações que eu trouxe uma notícia de esperança. É na crise que a gente revela os fortes e os fracos também são revelados. E é aí que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades e jogar o jogo dos grandes. Porque é na crise que o dinheiro troca de mão e você tem a oportunidade, talvez, de subir de patamar aí, de classe social, né? É nas crises que você tem as grandes oportunidades e a gente sempre vai estar atento para aproveitar elas, porque esse que é o nosso objetivo aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, se inscreve aqui embaixo para continuar recebendo os vídeos, deixa um like para fortalecer e me incentivar a continuar produzindo os vídeos aqui do canal, e deixa um comentário com a tua dúvida, ou algum comentário do vídeo aí que seja pertinente. Então, compartilha também para algum amigo aí que você acha que deva ouvir essas informações, ele está muito animado na bolsa e tal. Então, não estou dizendo para não entrar na bolsa, mas sim fazer um preço médio, diversificar em ativos de proteção para equilibrar a tua carteira e aí você conseguir ganhar dinheiro e também proteger o capital, o seu capital e o da sua família. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima, seus capitalistas malvadosos!